Fala pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os states no React Native, tá bom? Então a pergunta é, tu sabe o que é state, né? Então, se tu tá vendo esse vídeo aqui é porque tu não sabe ou tu quer entender melhor como é que isso funciona, né? Então vamos lá. De uma maneira bem simples, eu quero explicar para vocês que o state ele nada mais é do que a maneira como tu manipula o estado da tua aplicação, ou seja, como tu manipula os valores que tu recebe nas tuas variáveis, tá bom? Então, é como se fosse, como se tu estivesse criando, por exemplo, imagina que tu tem uma tela de login, né? E tu tem lá o e-mail e a senha do usuário para receber esses valores, fazer uma requisição na API e depois retornar se realmente esse usuário é válido ou não, né? Então, como que tu recebe esses valores e tu manipula isso, né? Então, normalmente, tu cria uma variável, né? Imagina uma variável com o nome e-mail, let e-mail, recebe. Aí aqui o cara vai lá e digita o e-mail dele, né? Então, e-mail arroba e-mail.com, né? Então, imagina que tu faz isso, tu cria outra variável lá chamada password, né? Que recebe a senha lá 123. E aí tu vai fazer alguma coisa com esses caras aqui para poder validar isso, certo? Porém, no React não é assim que funciona, tá bom? No React você não simplesmente não cria uma variável assim e atribui um valor a ela. Inclusive, segundo eles, isso é uma má prática no React, tá bom? Como que eles fazem para poder manipular esses valores? Então, né? Tem um cara que, lógico, o nome dele já é state, né? Como se fosse uma variável aqui, porém tu não precisa declarar isso, porque o React já entende, tá? E ele, o que, que ele recebe? Ele recebe um objeto, tá bom? Então, os valores que tu vai manipular, tu vai colocar dentro desse objeto. No caso, vão ser os atributos dele. Então, imagina que tu tem o e-mail que tu precisa do cara, né? Iniciando com um valor vazio e o password lá, a senha do cara lá com um valor também vazio, tá bom? Então, esses valores aqui é simplesmente um objeto normal, né? Poderia ser null aqui, isso aqui, se fosse lá um inteiro, um valor float, alguma coisa do gênero, né? Então, vamos lá. Então, como que tu faz isso? Tu recebe os valores dessa maneira. Tu cria o state, tá? Esse cara aqui, state, e ele recebe um objeto com os valores que tu quer passar para ele. Outra maneira de tu criar o state é, caso tu precise do constructor aqui no teu componente, então tu vai colocar o que? This, né? Fazer referência a ele. This, ponto state, né? Recebe, aí tu coloca os valores que tu quer, e-mail e blá blá blá, né? Entendeu? Geralmente quando eu não preciso usar o constructor, então eu declaro assim mesmo, tá? Beleza. Agora como que tu vai manipular os valores que está aqui? Como que tu vai alterar os valores de vazio para o e-mail que o cara digitou, né? Essa é a pergunta aqui. Então eu vou dar um exemplo de um text input, né? É como se fosse um input comum no HTML, tá bom? Então eu já fiz o import dele, vou descomentar aqui, tá? Para mostrar para vocês. Opa. Deixa eu descomentar aqui. Então, o text input, ele tem algumas propriedades, umas props, né? Entre elas o value, que é o valor que ele recebe, né? E o onChangeText, que ele recebe uma função, né? Um método para poder, o nome já diz, né? Toda vez que ele alterar o text que ele está recebendo, tá bom? Então, para mostrar para vocês aqui, você pode fazer isso de duas maneiras, né? Que são as mais usadas. Então, imagina que tu tem aqui o cara, o onChangeText, né? E ele recebe um parâmetro, né? Porque se é uma função aqui, recebeu um parâmetro, e esse parâmetro aqui é o valor que o cara está digitando, beleza? Aí aqui, como vocês já tinham visto aqui, eu posso fazer diretamente, que é um método chamado setState, tá bom? Esse setState, ele é o cara que vai alterar o valor do teu estado, ou seja, o valor que está lá na variável que tu criou, tá bom? Na propriedade. Então, this.setState, tá? State. Aqui ele recebe aqui como se fosse um objeto aqui dentro, né? E aí tu vai colocar o nome da propriedade que tu quer do teu estado. Então, imagina que tu quer alterar o e-mail, né? Que tu criou aqui no estado. Então, tu vai colocar e-mail, recebe. O que ele vai receber? Ele vai receber o valor que o cara está passando aqui, que no caso é o text, entendeu? Então, ele recebe text, né? Se tu quiser colocar, por exemplo, e-mail aqui também, pode colocar o nome que tu quiser, tá? Para tu não ter que colocar o e-mail, 2 pontos, alguma coisa, só coloca aqui que ele já entende, né? Esse também é uma sintaxe do S6 também, né? Então pode ser assim.
mas eu vou deixar como text aqui, beleza? Vou colocar aqui text. Então, ele já faz, cada vez que ele alterar, que ele fez uma alteração no texto, ele já vai lá e vai dar um set state, ou seja, ele vai jogar o valor para o meu estado aqui. Como que eu posso ver isso aqui? Como que eu posso mostrar para vocês? Eu vou, por exemplo, colocar aqui no render. Toda vez que ele dá um set state, ele renderiza novamente, tá bom? Então, imagina que dá um console.log, state, né? E colocar aqui this.state.email, que é o cara que eu estou alterando, tá bom? Dá um Ctrl S aqui. E aqui eu já acho que eu já estou com o meu debug aqui já ativado aqui, tá bom? Então, imagina aqui que eu tenho, sei lá, eu quero colocar aqui luiz@gmail.com, né? Você tá vendo aqui, cada vez que eu digitei uma letra, ou seja, cada vez que eu alterei, ele atribuiu ao state o valor, né? Então, aqui no final aqui ele colocou luiz@gmail.com, né? Então, ou seja, o meu estado lá, minha variável, minha propriedade, já está com o valor, ao invés de estar com o valor vazio, já está com o valor do meu e-mail, entendeu? E aí, por que ele está permitindo alterar aqui no input? Porque no value eu estou recebendo this.state.email. Se eu colocar, por exemplo, um valor fixo aqui, a Luiz aqui, vocês vão ver que tá Luiz, ele está recebendo, né? Ou seja, o valor que ele recebe, só que porém eu não consigo alterar, tá vendo? Não consigo. Então eu preciso realmente que o value esteja com o valor do meu estado, tá? Que é ele que está sendo manipulado, ele que está sendo alterado, tá bom? Então, vou dar um outro exemplo aqui de outro input text aqui, eu já fiz aqui que é para adiantar para vocês, tá bom? Para a aula não ficar muito grande. Então eu tenho aqui, coloquei novamente o text, porém agora eu quero alterar quem? O password, a senha que o cara vai digitar, tá bom? Ou seja, tá aqui o meu state com a propriedade password e eu vou alterar ela. Ou seja, eu coloquei o nome dela aqui e o texto que ele está recebendo como parâmetro. Ou seja, o que o cara está digitando. Tá bom? Vou dar um Ctrl S aqui. E agora eu vou mostrar para vocês novamente no debug. Tá? O state está vazio, como vocês podem ver. Eu vou colocar aqui o e-mail luiz@gmail.com. Né? Opa, esqueci de uma coisa aqui. Eu vou colocar this.state, tá? Para ele mostrar os dois. Então, tá vendo aqui, e-mail e password estão vazio. É o estado que eu criei lá, tá? Então, eu vou colocar aqui luiz@gmail.com e aqui eu vou colocar 1, 2, 3. Então, você vê que o meu estado já alterou, tá bom? Então, alterei os valores das minhas variáveis, que nada mais é do que o meu estado. E-mail Luiz, password 1, 2, 3. Entendeu? Agora, imagina que... sim. Essa é uma das maneiras que você pode fazer para você alterar o estado, tá? Outra maneira que também é bastante usada, geralmente quando você precisa fazer uma validação antes de você alterar o estado da aplicação, ou do componente, então você cria um método, né? Vou colocar, por exemplo, o método onLogin, né? Aqui, vamos lá, era o function aqui, opa, já está feito aqui na verdade, aqui em cima, né? Já até criei, mas não é isso que eu queria fazer, é o onChangeText. onChangeText. Ou pode ser qualquer outro nome aqui que você deseja colocar, tá bom? E aqui eu vou colocar o text, tá? Que vai ser o parâmetro que ele vai receber. Aí aqui sim, que eu vou dar um this.setState, né? E aqui, o objeto aqui, o e-mail vai receber quem? O text. Aí como que eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui, ao invés de eu chamar diretamente this.setState, vou colocar this.onChangeText e eu passo o parâmetro que eu estou recebendo, que é o text, entendeu? Aí aqui sim ele vai fazer a alteração. Por que geralmente fazem isso? Se você precisa, por exemplo, fazer uma validação antes de você alterar o estado, você faz aqui no método que você deseja. Não vai ter como você fazer tudo aqui em uma linha só, entendeu? Mas quando você não precisa fazer isso, é melhor fazer assim porque a sintaxe fica bem mais curta, né? Fica bem menos código, entendeu? Voltando aqui, this.setState, tá? E-mail recebe text. Acredito que tenha ficado clara a explicação para vocês, tá bom? Aí imagina que tem um botão aqui, né? Eu importei também um outro componente chamado Touchable Highlight, que é um componente de botão. É um tipo de botão, né? Que você pode fazer a estilização como você quer. Ó, um avião aqui.
Você pode fazer como você quer a estilização, porque tem um componente bruto também, porém ele vem com uma pré-estilização. Então eu vou usar o Touchable. Tá bem feio esse vermelho aqui, mas vamos deixar assim, tá bom? Então é o seguinte, aqui no login, eu vou tirar aqui do render, tá? E no login, imagina que você vai fazer a requisição, você vai bater na API para poder verificar se realmente o usuário e a senha, o e-mail e a senha são válidos daquele determinado usuário, né? Então, imagina que você foi lá. E aqui no login, eu tô só dando um console.log aqui para vocês verem. Agora, vou digitar aqui, não vai aparecer nada, tá? luiz@gmail.com. E vou dar 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3. Quando eu clicar no login, aí sim, imagina que você fez lá a requisição, verificou e está tudo ok. Aí você pode entrar para a tela inicial do aplicativo, né, após o login. Então você pode ver que o Luiz está aqui já, o e-mail e o password também. Então basicamente é isso, tá, pessoal? Assim que você manipula o estado do teu componente, tá? Isso aqui geralmente é usado, você altera o estado dessa maneira quando você não precisa reutilizar esses valores, os valores dessas variáveis em outros componentes. Ou você não precisa passar esses valores para componentes, para tipo, um componente filho, depois para outro componente, depois para outro componente. Porque se for assim, já vai ficar um pouco mais confuso em um projeto maior. E nesse caso, o que é usado, para quem não conhece, é o Redux, né, que é uma biblioteca aí para manipulação de estado aí também, que não é só do React, tá? Ele serve para vários outros frameworks aí, até com JavaScript puro, porém é bastante usado também no React. E com ele você faz a manipulação do estado da tua aplicação realmente no estado da aplicação e não do componente. Então você, sei lá, você tem um e-mail e a senha você vai usar em outros locais da tua aplicação, então você vai usar isso com o Redux. Mas isso é assunto para uma outra aula, tá bom? Então, resumidamente, é assim que funciona os states no React, tá bom? Então, pessoal, é isso e até a próxima. É nóis.